Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, convocar os amados que estão ao nosso alcance, para juntos em mais esta noite meditarmos, refletir na palavra do Senhor como enlevo espiritual para nós, nos preparando para a semana que se inicia hoje, que certamente lutas travaremos, mas o Senhor estará nos dando a vitória um dia após o outro, suprindo todas e quaisquer necessidades em nome de Jesus. Portanto, oremos em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo domingo abençoado que Tu nos tem dado na Tua presença, por tudo quanto o Senhor tem manifestado na nossa vida e através da nossa vida. Obrigado pela vida deste mundo, da Tua criação, mas em particular pela vida do Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus, e que em mais esta semana nós possamos gozar da providência santa do Senhor, do cuidado do Senhor, para continuarmos a ser abençoados e abençoadores em Tuas mãos, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. E agora, quando estaremos fazendo uso da Tua palavra, que o Senhor esteja nos direcionando naquilo ao qual o Senhor quer nos falar, ó Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de hoje está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 33. Quero ler dos versículos de 1 a 18. Aliás, vou ler de 1 a 20. Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 20, quando a palavra do Senhor diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas a seus filhos na frente, e Léia a seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se-lhe sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivera visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó a salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro,
e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus, amados. Queremos refletir um pouco neste tempo sobre o tema tempo de reconciliar. Tempo de reconciliar. Amados, na última mensagem, com base no capítulo 28, na visão da escada de Jacó, no contexto da história de Jacó também, pensando um pouco, falamos um pouquinho nesta manhã, em nome de Jesus, sobre a questão de consequências de uma noite com Deus ou com o Senhor. E nesta noite nós queremos pensar um pouquinho, ainda trilhando nesta história, sobre a questão do tema tempo de reconciliar. Amados, como nós na outra mensagem dissemos, aquela questão de que quando Jacó é enviado para estar com seu tio Labão, porque Esaú, seu irmão, está virado com ele, porque já lhe tinha tomado, a questão da sua primogenitura, por um prato de lentilha, também, não foi pouco, tomou também enganou seu pai e acabou tomando a bênção que era para Esaú, enganando seu pai, e isto fez com que houvesse realmente uma grande contrição e angústia, a ponto de sua mãe mandar Jacó ir lá para viver alguns tempos com seu tio Labão, até que passasse a ira de Esaú, que havia até prometido matar o seu irmão Jacó por tudo quanto ele fez, manifestou o mal que fez a Esaú, e ele ficou aproximadamente, segundo os nossos historiadores, aproximadamente 21 anos longe. Esses irmãos ficaram 21 anos longe por causa deste mal feito, por causa desta intriga, por causa destas coisas que muitas vezes acontecem em família, desavenças, e que se não forem tratadas, isto pode virar uma bola de neve e pode fazer muito mal aos membros da família. E agora nós estamos diante de um contexto ao qual Deus agora manda Jacó voltar para a sua terra, e quando ele está voltando para a terra de seus pais, agora a esse encontro de Jacó com Esaú, quando já havia se passado desde aquele tempo da angústia, da aflição, um período de aproximadamente 21 anos, ficaram longe um do outro, e Jacó estava muito temeroso acerca deste encontro, manda servos até Esaú, com presentes, com oferta diante de Esaú, e chega realmente, quando ia chegando perto, ele ia mandando ali servos diante de Esaú, dando ofertas, presentes, para ali deixar o seu irmão contente, feliz, para que pudesse o recebê-lo bem, porque aquilo ao qual aconteceu no passado remoto, como hoje na última mensagem que pregamos falando, isso com certeza deveria ser um grande peso na consciência, nas costas de Jacó, por tudo quanto ele fez para com seu irmão. E agora ele temia que o seu irmão pudesse dar o troco, temia que seu irmão fosse contra ele, agora mesmo já depois de tantos anos, ele temia. E diz a palavra que ele colocou as servas ali das suas esposas à frente com seus filhos, depois colocou Leia, que foi a sua primeira esposa, e seus filhos também, e depois, por último, colocou a sua grande amada, também diante para esse encontro com Esaú, e foi havendo tudo isso. Mas é muito bonito quando a palavra diz que quando Esaú agora chega de longe, correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-lhe sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Amados de Deus, muitas pessoas, por causa de desavenças,
por causa certamente de desconforto, de angústias, de aflições dentro da família. Muitas vezes levam anos, na sua amargura, levam anos justamente sem perdoar uns aos outros, quando a palavra do Senhor, ela nos convoca em todo o tempo a estarmos perdoando aqueles aos quais nos têm ofendido. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está ensinando ali a oração chamada oração universal, oração do Pai Nosso, ali a oração é dita: perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. E assim a palavra diz: pois que se não perdoados aqueles que vos ofendem, o vosso Pai Celestial também vos não perdoará. Pedro, perguntando a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão, aquele que me ofender? 7 vezes. Porém Jesus disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número aí simbólico, 490, simbolicamente para dizer todas as vezes que houver angústia, aflição, e que houver arrependimento, e que alguém necessitar do nosso perdão, devemos perdoar, porque está escrito que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Lançou no mar do esquecimento os nossos pecados e nos deu a reconciliação, nos deu a justificação, nos fez redimidos dos nossos pecados diante dele, salvos em Cristo Jesus. A palavra chega a dizer que se nós não perdoarmos as ofensas uns dos outros, se nós não perdoarmos, até as nossas orações ficam impedidas de chegarem até Deus. Amado, amado de Deus, cuida da sua vida, porque quantas pessoas eu já vi chegarem lá no finalzinho da sua vida, estão no leito de dor, e aí começam a pensar nas dívidas que têm, na falta de perdão para com as pessoas, ou buscar o perdão de alguém que ofendeu, que pecou contra ele no leito de dor, porque muitas vezes as pessoas estão temerosas quanto a Deus, como é que vai ser ao partir daqui. A maioria das pessoas certamente tem grande medo, grande temor, muitos chegam a ter pavor quando estão vendo que a sua vida está se esvaindo. E aí muitas vezes é a hora que se lembra: olha, eu preciso pedir perdão a alguém, eu preciso ter o perdão de alguém, e começa-se a chamar a família A e B acerca disto, mas digo-vos que nem todos têm esta oportunidade, porque, como disse o salmista, a nossa vida passa como um vapor, e eu e você não sabemos o dia de amanhã, quanto tempo Deus vai nos dar de vida. Será que teremos a oportunidade da reconciliação? Será que Deus nos dará o tempo realmente de buscarmos nos redimir verdadeiramente dos nossos pecados, tendo a oportunidade do perdão de Deus, mas também o perdão das pessoas que nós temos ofendido, ou buscar também estarmos perdoando aqueles que nos têm ofendido, para que quando Deus nos chamar à sua presença, possamos sair daqui tranquilamente, sabendo que assim como Deus nos tem perdoado, nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, porque muito mais sofreu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós, e a palavra diz que quando ele era afligido, ele não afligia. Vemos com certeza ali na sua via cruz Jesus sofrendo, sendo martirizado, chicoteado, desmerecido, e ainda a morte de cruz, mas tomou o nome que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que uma desavença pode fazer. 21 anos, 2 irmãos afastados, ou aquele que cometeu o delito contra o outro, muito temeroso com agora esse reencontro, temeroso por demais, pensando que o seu irmão lhe daria troco, que não o aceitaria na sua presença, muito comovido, muito entristecido, muito quebrantado, mas glória a Deus, graças a Deus. Houve aí um encontro maravilhoso, e a ponto de, conforme diz aí a palavra no versículo 4 deste capítulo 33 do livro de Gênesis, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-lhe sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Ah, amados, quanta amargura foi derramada naquele momento.
Os anjos fizeram festa neste momento em nome de Jesus, e como certamente o nosso Deus se alegrou neste momento de ver aqueles dois irmãos se reconciliando, de ver aqueles irmãos se perdoando, de ver aqueles irmãos chorando juntos ali, e agora, prontamente para caminharem juntos, para abençoar um outro em nome de Jesus, e voltarem certamente aquele princípio que eles tinham desde o início, quando estavam em família ali com seu pai, com a sua mãe ali, e agora Deus está dando ainda esta oportunidade, louvado seja Deus por isso. E puderam justamente fazer isto antes que acontecesse a morte do seu pai, Isaac, porque logo mais, quando Isaac faleceu, os dois tiveram a oportunidade de sepultarem junto ao seu pai Isaac, esta honra dada por Deus. Mas vejam aqui neste momento maravilhoso, olha, Jacó temeroso, com muita quebrantamento, E agora, nesse encontro maravilhoso, Deus dá esta oportunidade, mas digo-vos que muitos não têm tido esta oportunidade. Amados, não deixe que certamente a ira se ponha, ou conforme diz a palavra, não deixe virar um dia de angústia, de aflição, sem perdoar, mas busque a reconciliação em nome de Jesus, enquanto Deus tem dado a oportunidade, para que de fato sejamos aprovados por Deus, tenhamos a consciência em paz em nome de Jesus, sabendo que temos cumprido com o nosso dever. Se o outro não quiser perdoar, isso é um problema pessoal dele, e ele vai se haver com Deus. Mas a nossa parte deve ser feita em nome de Jesus, para que descansemos no Senhor em nome de Jesus, sabendo que a nossa parte foi feita, para nós descansarmos no Senhor em nome de Jesus. Veja que quando ali há esse encontro maravilhoso, Jacó ainda com dádivas para dar ali o seu irmão disse que não precisava, que já tinha muito por demais. Agora, caminhemos, andemos, partirei adiante de ti. Esaú queria estar com ele ali, já com seu povo, para caminhar com ele, mas ele tinha crianças no meio ali do seu povo, tinha gado ali, e ele sabia que se fosse com os homens de Esaú, se afadigaria muito, andariam mais rápido, e Jacó disse para seu irmão, não, vá que eu irei ao meu passo, ao passo do meu povo, para não afadigar, vá na frente. Quando Esaú, portanto, de muito Jacó insistir, com seus pertences, com as suas ofertas, com seu presente para presentear seu irmão, agora ele chega a dizer que peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Olha aqui, colocação maravilhosa. Voltou a ver o seu irmão, e ele cita que agora vendo o seu irmão é como se estivesse vendo o rosto de Deus, porque agora ele tinha contentamento na sua vida, porque agora com certeza havia paz no seu coração, havia paz na sua alma, havia agora essa tranquilidade de saber que o seu irmão recebeu, que houve ali um reencontro, uma reconciliação maravilhosa em nome de Jesus. E os dois agora caminham juntos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra diz, caminharão dois juntos se não houver concordância. Momento maravilhoso de concordância entre os dois. E assim um momento feliz em família em nome de Jesus. E aí Jacó chamando o seu irmão de Senhor, como se estivesse acima dele. Todos os dois com certeza foram muito abençoados, prosperaram muitos, tinham muitos servos, muitos filhos, mas agora, ora, passe o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em Seir. Aí Esaú deixa ele e vai, e Esaú retornou lá a caminho de Seir, e Jacó continuou a sua caminhada ali em detrimento
para chegar em Sucote. E quando ele chega ali na cidade de Sucote, né, que tem a ver esse nome com a questão de cabanas, porque Jacó vai chegar ali com o seu povo, né, seus descendentes ali em Sucote, e ele vai fazer cabanas, né, ali, para que o povo estivesse ali e tudo quanto ele tinha naquele lugar chamado Sucote. Mas veja que coisa maravilhosa. Quando Jacó está retornando, né, desta viagem, hoje pela manhã nós dizíamos que Jacó fez votos ao Senhor. Ele pediu ao Senhor para que, com certeza, se o Senhor fosse com ele naquela viagem, que ele fosse, desse pão, desse tudo quanto ele precisava naquela viagem, se ele pudesse voltar em paz para a casa do seu pai, este Deus seria o seu Deus. E também ele faz um outro voto dizendo a Deus que tudo quanto Deus desse a ele, ele daria o dízimo, a 10ª parte ao Senhor. E agora, quando há esse encontro maravilhoso, quando eles caminham juntos, agora quando Esaú agora volta a caminho de Siquém ali, agora Jacó para com seu povo ali em Sucote, faz cabanas ali, começam a viver ali, já dentro da terra prometida ali. Diz a palavra no versículo 18: chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez seu assento diante da cidade. Amados, olha só que coisa maravilhosa. Chegou a salvo na cidade de Siquém. Deus disse que seria com ele, por onde quer que ele fosse. Hoje nós falávamos isto pela manhã, e agora ele está de volta à terra de seus pais, está de volta adentro ali a Canaã, lembrando de que quando ele vinha ali para Padã Arã, Deus lhe faz promessas, renova o pacto que havia feito com Abraão, com Isaac, agora havia já renovado este pacto com Jacó, e agora Jacó se lembra, né, quando vinha de Padã Arã, e ele fez o seu assento ali na cidade. E agora ele compra uma parte do campo, estende a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por peças de dinheiro, levantou ali um altar e chamou-lhe o Deus de Israel. Levantou um altar. Altar é sinônimo de adoração, altar é sinônimo de culto ao Senhor, altar é sinônimo de dar honra, de dar glória, de reverência ao Senhor em nome de Jesus. Jacó sabia o que ele devia ao Senhor, porque Deus cumpriu cabalmente aquilo que foi colocado, né, que ele colocou diante de Deus, cumprindo com seus votos, e Deus certamente cumprindo com a sua palavra, fez com que ele tivesse tudo a contento para chegar, ter um bom retorno agora à terra de seus pais. Chegou muito bem, e com isso, agora estando na terra, ele levanta o altar e chamou-lhe o Deus de Israel. Lembra que quando ele entrou em Betel, ele lá na cidade de luz, agora ele dá o nome de Betel, casa de Deus. E agora levantou um altar e chamou-lhe o Deus de Israel, ali na terra de Sucote. Louvado e engrandecido seja Deus. Amados, hoje nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. No tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha em algumas situações e ele ali tomava algumas pessoas, líderes do Senhor, profetas do Senhor, liderança do Senhor em nome de Jesus, mas ele não ficava presente. E hoje nós temos o Espírito Santo selado em nossos corações, está permanente conosco em nome de Jesus, nos fazendo lembrar acerca de todas as coisas as quais nós temos aprendido com o Senhor. E uma das coisas que nós temos aprendido com o Senhor é a necessidade de reconciliação, e por isso hoje nós estamos pensando tempo de reconciliar. E que tempo de reconciliar é esse, amados? Quantas pessoas estão padecendo desta virose, com medo de serem ceifados nestes tempos? Alguns têm lembrado que têm dívidas para com os outros e têm procurado realmente se reconciliar enquanto Deus tem dado vida, estão temerosos realmente de serem ceifados. Não espere acontecer que venha uma doença grave sobre a sua vida para pensar que vai ser ceifado, para buscar a reconciliação, porque eu e você não sabemos o dia de amanhã, mas busque a reconciliação primeiro com Deus, mas também com o teu próximo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós,
nos capacitando, nos dando a graça de estarmos cada dia mais e mais aprendendo do Senhor e colocarmos em prática aquilo que temos aprendido dele, principalmente através da sua palavra, em nome de Jesus, para que de fato estejamos sendo aprovados pelo Senhor e Ele nos dê a graça de continuarmos vivendo enquanto Ele tem propósito em nossas vidas, nos abençoando, mas também nos fazendo bênçãos em Suas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que seja uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor nos tem dado a graça da Tua palavra santa, Pai. Obrigado porque temos a palavra, ó Pai, como bússola, como guia para as nossas vidas, em nome de Jesus, e a cada dia o Senhor tem norteado as nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Obrigado por podermos refletir neste tempo sobre este tema, tempo de reconciliar, ó Pai, porque o tempo é hoje, não é amanhã, Senhor, pois que nós sabemos esse segundo em que estamos vivendo. Daqui a mais um segundo, não sabemos se viveremos ou não, mas enquanto o Senhor tem proposta em nossas vidas, estaremos vivendo. Dá-nos condições de buscar sempre a reconciliação com o Senhor, mas também com o nosso próximo, em nome de Jesus, para que continuemos a ser aprovados pelo Senhor, andarmos de cabeça erguida, sermos o testemunho vivo e santo da Tua presença aqui na face da terra, e em nome de Jesus, glorificando o Teu nome através das nossas atitudes, através do nosso caminhar, através do nosso dia a dia, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.